A paz de Cristo para o seu coração. Nesse momento, eu queria deixar uma reflexão bíblica para o seu coração de um texto muito importante, né, o livro dos Salmos. Salmos que temos como a materialização da alma humana no texto. E eu queria deixar o Salmo 51. 51, a partir do versículo de número 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Que Deus nos abençoe nesse belíssimo texto. Minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nesse momento, eu queria falar brevemente sobre esse assunto importante, um dos assuntos importantíssimos que esse texto traz para a gente. Todo o Salmo 51 é uma obra de arte, mas aqui, nesses versículos especificamente, tratam de assuntos muito importantes. Então eu queria trabalhar baseado no versículo 10, onde ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu queria falar nesse momento com os irmãos sobre esse renovar para um espírito inabalável, renovando um espírito inabalável. Quando falamos de renovação, com certeza estamos falando de recomeços, de reconstrução. Estamos sempre reconstruindo e recomeçando alguma coisa na nossa vida. Mas muitas vezes nós começamos uma trajetória com muita empolgação e devido às circunstâncias da vida nós perdemos o foco, o rumo, paramos. Como eu já havia falado muitas vezes, a nossa vida está em modo pausa, não conseguimos avançar. Paramos junto com tudo aquilo que parou, mas a vida continua, a vida está em processo, os dias estão passando, os meses estão passando, o ano está passando. E nós precisamos renovar dentro de nós essa chama. No nosso relacionamento com Deus, muitas vezes também perpassa por isso. Muitas vezes iniciamos a nossa trajetória cristã com muita empolgação, com muita força, com muita dedicação. Mas ao longo da nossa caminhada vamos perdendo o brilho, vamos perdendo a motivação, vamos perdendo aquela vontade de continuar crescendo e crescendo. Por isso, e não é à toa que o salmista, aqui exatamente no versículo 10, ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero voltar a ser como eu era antes na tua presença. Eu quero voltar a ser uma pessoa diferente. E quais são os passos para podermos ter a nossa vida restaurada, renovada, transformada? E aí o salmista vai dar algumas orientações, que eu não vou pontuar tudo porque é muito extenso. Mas eu queria pontuar algumas coisas interessantes. A primeira delas é quando ele diz no versículo de número 11: Não me repulses da tua presença. Ou seja, Senhor, não me abandona, não me tira da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. E isso nos convoca para ir em busca dessa renovação, para termos um espírito inabalável. É quando o salmista nos encoraja dizendo assim: eu preciso buscar a tua presença constantemente. Eu quero estar na tua presença constantemente. Esse é o primeiro passo em busca da transformação, da renovação e do recomeço. É buscar a presença de Deus. Não tem fórmula mágica para o crescimento espiritual. O que se tem é um coração disposto a buscar a Deus
com toda a intensidade. Eu quero convocar você. Aliás, todos nós precisamos estar e nos sentirmos convocados por Deus para buscar a sua presença. Só assim teremos forças para vencer os desafios. Só assim não desistiremos. Só assim não ficaremos para trás. Só assim avançaremos na nossa trajetória cristã. Tiraremos a nossa vida do modo pausa e avançaremos. Por isso que o salmista diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me repulses da tua presença. A tua presença é o melhor lugar para estar. Nós não conseguiríamos passar pelas coisas que passamos sem estarmos na presença de Deus na nossa vida. Quando buscamos a presença de Deus, nos sentimos renovados, fortes para continuar a nossa jornada. Mas tem um outro passo que o salmista vai dar aqui. Versículo 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O salmista nos ensina que o segundo passo em busca dessa renovação para uma vida inabalável é quando nós restauramos a nossa alegria pelas coisas de Deus. O salmista diz assim: restitui-me a alegria da salvação. O salmista que está aqui de alguma forma, de alguma maneira, fazendo sintonia conosco, porque muitas vezes nós começamos a nossa trajetória cristã com toda empolgação, mas ao longo da nossa corrida, do nosso caminho, nós perdemos o brilho. A vida perde o brilho. Nos envolvemos em tantas coisas, nos envolvemos para conquistar tantas coisas, mas deixamos as coisas de Deus de lado. Perdemos a alegria de servir a Deus. Perdemos a necessidade de saber o quanto isso é importante para a nossa vida. Que da mesma forma que eu preciso crescer na minha vida pessoal, eu também preciso crescer na minha vida espiritual. E na última reflexão que eu fiz, se eu não me engano, na quarta-feira passada, eu convoquei a todos nós a criarmos e ensinarmos a nossa geração de que conquistar as coisas é importante, de que conseguir formações, a gente sempre pergunta para as pessoas assim, dizendo para elas: o que você quer ser quando crescer? Antes deles definirem isso, ensine-os a serem grandes servos de Deus, para que eles nunca percam o brilho de que as coisas de Deus também são importantes. Resgate essa alegria. Talvez alguma coisa pode ter acontecido na sua vida que tirou a sua alegria pelas coisas de Deus, que fez com que você perdesse esse brilho. Eu convoco você a restaurar as suas forças, restaurar a sua fé e seguir em frente. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida e através de você. Coloque-se diante dele. Ele tem planos belíssimos para você. Esse é o segundo passo para caminharmos rumo à restauração para um espírito e uma vida inabalável. Quando nós voltamos, resgatamos o nosso coração, a alegria de vivenciar as coisas de Deus, a alegria da salvação. Mas tem uma outra coisa, mais na frente, no versículo de número 15, ele vai dizer assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando nós estamos caminhando para a renovação de um espírito inabalável na nossa vida, nós conseguimos elevar o nosso louvor a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Quando o salmista diz: abre, Senhor, os meus lábios. Às vezes somos sufocados pelas situações da vida. Às vezes somos sufocados, espremidos por aquilo que muitas vezes nos acontece. E não temos força para cantar, para louvar, para declarar as maravilhas que o Senhor pode fazer na nossa vida. Nos fechamos, nos trancamos dentro de nós mesmos. E aí o salmista diz: eu preciso renovar isso, mas eu quero, Senhor, abre a minha boca para que saia verdadeiros louvores em qualquer situação, em qualquer circunstância da minha vida. Eu quero continuar te louvando. Eu não quero que a situação da vida ou as situações da vida me impeçam de te louvar. Resgate isso
no seu coração, no nome de Jesus, e você vai ser transformado, restaurado, e você vai experimentar aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Eu queria caminhar para o final dessa reflexão, lendo com vocês o versículo-chave desse texto, que diz, versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Deus requer de mim para que Ele possa começar o processo de restauração e transformar a nossa vida num espírito inabalável? Quebrantamento. Esse texto, versículo 7, se resume em uma só palavra: quebrantamento. Precisamos ter a capacidade e a disposição de nos quebrantar diante de Deus, de nos quebrar na presença dEle, de nos derramar na presença dEle. Não existe coisa mais importante nesse mundo do que nos jogarmos e nos lançarmos aos pés daquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Como é que eu faço para buscar essa renovação e termos um espírito inabalável? Como é que eu faço para que Deus possa me abençoar e eu possa voltar para o trilho? Quebrantamento. O quebrantamento é mais importante do que qualquer outra coisa que você pode fazer. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus espera o seu quebrantamento diante dele. Só assim poderemos ser pessoas felizes e vamos conseguir atingir aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Ele? Para que Ele possa agir, Ele espera quebrantamento de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. E vamos caminhando rumo àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que seu dia seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém.